Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós vamos estudar o deslocamento de equilíbrio. E é muito comum acontecer na natureza o seguinte: um sistema se encontra numa situação de equilíbrio, sofre uma perturbação e então passa para uma outra situação de equilíbrio. Um exemplo de sistema que se comporta assim é o seguinte: vamos desenhar aqui um sistema com vasos comunicantes. E esses vasos comunicantes estão inicialmente com uma quantidade de água. A água se encontra aqui nesse nível. Agora o que nós vamos fazer? Colocar mais água aqui dentro. Observe que antes de colocar mais água no sistema, ele se encontra nessa posição de equilíbrio. Vamos chamar essa posição de equilíbrio 1. Agora que nós colocamos água, começa a cair água dentro desse vaso. A água passa para outro vaso e depois que nós paramos de colocar água, o sistema se estabiliza num outro nível, por exemplo, neste nível. E esse seria um segundo nível de equilíbrio. Uma situação em que o sistema estava em equilíbrio, sofreu uma perturbação quando nós colocamos água, e quando a perturbação acabou, o sistema atingiu uma nova posição de equilíbrio. Esse tipo de coisa também acontece nas reações químicas. Nós, inclusive, vimos em outras aulas que toda reação reversível tende para um estado de equilíbrio. Atingido o equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversa permanecem iguais. Então, nós temos um sistema em equilíbrio, uma reação reversível em equilíbrio. No equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E nessa situação, a reação química fica como se tivesse parado. E as quantidades de reagentes e produtos, enfim, a partir do instante de equilíbrio, o rendimento da reação permanece fixo. No equilíbrio, o rendimento da reação permanece fixo. Mas é muito importante aprendermos como perturbar um equilíbrio, aumentando a velocidade de uma de suas reações, por exemplo. Se nós conseguirmos aumentar a velocidade da reação direta, seria essa velocidade, com certeza nós aumentamos o rendimento da reação. O rendimento da reação aumenta e isso é muito importante do ponto de vista econômico, principalmente no caso das reações industriais. E o deslocamento do equilíbrio é isso, é toda e qualquer alteração da velocidade da reação direta ou da reação inversa que provoque modificações nas concentrações das substâncias e acabe levando o sistema a um novo estado de equilíbrio. Quando a velocidade da reação direta aumenta, nós deslocamos o equilíbrio para a direita. E quando a velocidade da reação inversa aumenta, nós deslocamos o equilíbrio para a esquerda. É muito importante que você entenda essa nomenclatura, porque daqui para frente nós vamos concentrar o estudo nos fatores externos que podem deslocar um equilíbrio. E quais fatores são esses? O primeiro deles é a alteração nas concentrações de um ou mais participantes do equilíbrio. Um outro fator externo importante é a pressão total sobre o sistema. Alterando a pressão total sobre o sistema, nós podemos levá-lo a um novo equilíbrio químico. E nós também podemos alterar a temperatura de um sistema. Nas próximas aulas, nós vamos estudar cada um desses fatores com mais detalhes. E ao estudarmos esses fatores, nós vamos observar que o deslocamento do equilíbrio acaba sempre obedecendo a uma ideia geral e bastante simples, que é o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier diz o seguinte: quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, esse equilíbrio se desloca
procurando minimizar a ação do fator aplicado. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Um grande abraço e até logo, pessoal!